Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre uma pergunta que eu recebo muito aqui no canal. Como é a saúde aí na Itália? Né? É fácil de marcar exame? Como funciona os hospitais? Tem médico de família? Como funciona para as crianças? Os exames demoram muito? Tudo isso eu vou explicar aqui baseado na minha experiência vivendo aqui em Como, na Lombardia, tá bom? E se você está chegando por aqui ou pensa em viver aqui na Itália, isso vai te ajudar muito, te poupar bastante tempo. Primeira coisa que vocês precisam saber é que aqui na Itália existe o sistema público de saúde, assim como no Brasil. Né? Na prática, para quem mora aqui legalmente, está documentado, tudo certinho, esses exames são gratuitos, hospitais, especialistas e acompanhamento médico também, tá bom? Claro que também existe hospitais privados, mas a grande maioria da população utiliza o hospital público aqui, a saúde pública em geral aqui na Itália, tá bom? E uma outra coisa interessante é que aqui, para a maioria dos brasileiros, que isso não funciona dessa forma no Brasil, aqui existe uma coisa um pouco mais organizada que é o médico de família, que eu vou falar um pouco mais aí para vocês. Aqui na Itália, o médico de família funciona de que forma? Quando você vai fazer sua tessera sanitária, né, na comune onde você vai viver, né, aqui na Itália, no meu exemplo em Como, fui até o hospital fazer minha tessera sanitária e lá já me designaram, ó, você prefere médico homem, prefere uma médica mulher, né? Qual localidade você vive, para ver qual o médico mais próximo da sua residência disponível que tinha. O meu, por exemplo, fica a 800 metros daqui, tá? E uma coisa interessante, essa semana agora que passou, eu estava muito mal da garganta, não consegui nem ir trabalhar. Fui até o hospital, era um feriado, fui direto no hospital. Olharam e falaram: ó, você vai ter que tomar antibiótico, precisa agendar com o seu médico de família. O hospital não vai a não ser que seja um caso, né, de grande urgência, de uma criança, por exemplo. Mas no meu caso, como não era uma grande urgência, eu poderia sobreviver até o dia seguinte. Eu dei uma ligadinha no dia seguinte para o meu médico de família, falei: "Ó, preciso fazer um agendamento um pouco com urgência aí, que eu preciso de um antibiótico, né, segundo o que o hospital me disse, e então vamos tentar agilizar", e conseguiram me agendar para o fim da tarde. Fui lá, conversei com o meu médico de família, ele já fez a receita para mim, né, já saí de lá com a receita na mão para resolver esse problema. Então, é interessante saber isso, né? O médico de família é que vai te direcionar para fazer alguns exames com especialistas, ele que vai fazer suas receitas. Então, e o interessante também, que é diferente um pouco de Portugal, por exemplo, onde eu vivi, que também tinha médico de família, lá tinha um médico para toda a nossa família. Aqui não. Aqui eu tenho meu médico, meu filho tem o dele, minha menina tem outro médico, minha esposa tem outro médico. Então cada um tem o seu. Na verdade, minha esposa não tem, né? Porque ela, após 2 anos vivendo aqui com permesso de soggiorno, ela vai ter um médico designado. Enquanto ela não tem isso, ela tem que ir diretamente aos atendimentos no hospital. Então, para alguns isso pode parecer até uma vantagem, por exemplo, aquele meu caso que eu estava com dor de garganta, eles já iam receitar lá diretamente para mim, porque eu não tinha um médico de família. Se fosse o caso da minha esposa, que aliás já aconteceu isso com ela aqui. Então, só para entender, o sistema de saúde daqui funciona bem, né, e tem essa base interessante que é o seu médico de família, que você tem que ir lá fazer as consultas, fazer os agendamentos, fazer o seu atendimento, tá bem? Então, como que funciona, por exemplo, para fazer exames aqui, né? O seu médico de família vai te direcionar, por exemplo, para um especialista, né? Você vai fazer um agendamento com esse especialista. E vamos supor que você precisa fazer uma ressonância magnética, um raio-x, um ultrassom, alguma coisa desse tipo, vai emitir um boletim que você vai
em algumas empresas que são cadastradas aqui pela Lombardia para fazer esse tipo de atendimento através do SUS daqui, né, do Serviço Público Nacional, e você vai lá e faz o agendamento. Por exemplo, algumas coisas que podem levar um pouco mais de tempo, um cardiologista, por exemplo, alguns exames específicos de coração, né? Então, algumas coisas podem levar um certo tempo, não é tão rápido, né? Como acontece também no Brasil. Algumas coisas demoram um tempo para você fazer dessa forma pública e gratuita, né? Então, se houver algum tipo de emergência mais grave, mais séria, você quer velocidade, tem que correr para o particular, tá? Mas na grande maioria leva um tempo, mas o agendamento já sai, você já sabe a data que aquilo vai se passar. Isso é bem rápido, não ficam te enrolando para saber quando vai ser ou quando não vai ser, né? Então já sai a data, o horário, naquele dia específico você vai lá e vai ser atendido, vai ser feito seu exame sem nenhum problema. Uma dúvida que surge muito aí para as pessoas que têm filho, como eu, né? A estrutura aqui é muito boa para atendimento das crianças, tá? Então aí vai ter pediatra, vacina, checagem de rotina, né? Aquele acompanhamento de rotina, principalmente quando é menor ou é um bebê, né? É, tudo isso funciona muito bem, muito bom os atendimentos aqui. Os médicos são bem preparados. Esses dias eu também, na semana passada, também levei minha filha para fazer um exame, a Sara. É, o médico atende ela muito bem. Ela não quis colocar o palitinho na boca, ele falou: não tem problema, só abre a boquinha que eu vou tentar ver só com a luzinha. Então, assim, eles respeitam muito as crianças no atendimento, têm bastante paciência, são preparados para lidar com isso, não é qualquer médico que vai atender seu filho. Os pediatras são muito bem treinados para estar dando um bom atendimento para as crianças, tá? Então fiquem despreocupados nesse ponto. Outra coisa também muito frequente, em dúvidas, né, é como que funciona a parte dos medicamentos aqui. A partir do momento que o médico receita o medicamento para você, é, boa parte dos medicamentos vai ter o subsídio do governo. Então, um grande exemplo disso, né? Minha filha precisou tomar antibiótico. Tava com um probleminha na garganta e tal. E só que aí aconteceu um probleminha. Ela precisava tomar, acho que era, o total davam 10 dias. O médico fez a receita, eu fui lá na farmácia, tirei só um tubinho. Esse tubinho não dava para os 10 dias, né? Na primeira vez que ela tomou antibiótico, eu me recordo que a mulher tinha me dado dois. Falou: ó, para completar, vai precisar levar dois. E eu paguei acho que tipo 2,50 € de cada um desses. Já nessa outra vez, a mulher só me deu um. E também eram 10 dias. E aí, depois que eu cheguei em casa, a menina começou a tomar o remédio, eu falei: ah, isso daqui não vai dar. Falei com a minha esposa, eu falei: vamos ter que voltar na farmácia. Voltei na farmácia, ela falou: ah, realmente, esse daqui não vai dar, mas a receita já está retida, eu vou ter que te cobrar o preço cheio. Eu paguei 23 € em vez de 2,30 que eu paguei no preço normal. Então eu paguei preço cheio, preço normal do medicamento, para ver o tamanho do subsídio que o governo dá aí, 90%, alguns casos até mais, no caso de antibióticos, essas coisas, pode até ultrapassar os 90%, tá? Mas alguns medicamentos é um pouco menos e alguns não têm uma cobertura. Por exemplo, eu peguei o meu antibiótico, paguei baratinho, mas o médico me receitou um outro negócio que era um pouco anti-inflamatório, analgésico, para ajudar um pouco com a dor na garganta. Esse, por exemplo, não tinha subsídio, eu paguei valor cheio, acho que foi 13 € nesse medicamento. É, mas fiquem bem tranquilos que as farmácias são muito boas aqui, elas orientam muito bem os pacientes, tá? O atendimento é excelente. A única coisa que eu sinto um pouco de falta é que não tem muitas farmácias 24 horas e de domingo não são todas que abrem,
né, então você tem que elas fazem um rodízio nas cidades menores, como, então às vezes o que você está acostumado aí não está aberta no domingo se você precisa. Tem que ver lá no plano das farmácias qual que está aberta naquele dia, e ir até essa outra farmácia, às vezes se deslocar um pouco mais, tá bom? Muita gente pergunta também se o sistema aqui público é 100% gratuito. Depende, tá? Na sua grande maioria é 100% gratuito, mas alguns exames mais específicos vão ter os tickets que eles chamam, né? Você vai ter algumas taxinhas a pagar ali, mas os custos são bem baixos, bem reduzidos e pagável, vamos dizer assim, né? Isso também ajuda em algumas situações. Por exemplo, eu já tive um amigo médico que a gente conversou uma vez falando que no Brasil, como não tem nenhum custo, o custo é totalmente zero, a pessoa tem uma farpa no dedo, uma dorzinha aqui de garganta normal, ela corre para o pronto-socorro. E isso acaba entupindo o SUS de gente que não teria uma grande necessidade de estar lá naquele momento, entende? Não precisava estar lá ocupando espaço de algumas pessoas que realmente desculpe, necessitaria de atendimento. Então, a gente tem que ficar de olho nisso, que é uma coisa importante. Tendo alguma taxinha, alguma coisa a pagar, ninguém vai ficar gastando dinheiro à toa. Vai se há realmente uma necessidade, se realmente precisa estar lá. Isso também acontecia em Portugal, tá? Eu acho que deve ser um praxe um pouco aqui da Europa, exatamente para conter esse tipo de acontecimento. Ninguém vai se deslocar, você vai ter que gastar alguma coisinha, né? Mas geralmente é muito pouco, é coisa pouca e é bem tranquilo para se pagar. E se acontecer uma emergência, né? Como que eu faço? Aqui o número que vocês têm que chamar é o 112. Também existe a Guardia Médica, que a guarda médica ela atende em situações fora do horário médico, né, nos feriados, à noite, em alguns momentos festivos, então ela vai estar dando esse respaldo aí nesses momentos de emergência aí, finais de semana e tudo mais, tá? Agora eu vou olhar minha colinha aqui para falar um pouco dos principais hospitais que a gente tem aqui na cidade de Como e o que que eles cobrem, né? Qual o tipo de especialidade cada um deles vai estar oferecendo aí, tá bem? Ó, aqui tem o Hospitale Santana, é o principal hospital aqui da região, tá? Ele fica em São Fermo della Battaglia, praticamente aqui ao lado de Como. Tudo pertinho aqui. É o maior hospital aqui da província de Como, tá? Atende milhares de pessoas todos os anos. As áreas de destaque deles lá é o pronto-socorro, cardiologia, neurologia, oconologia, cirurgias, pediatria e maternidade. É uma das principais referências médicas aqui da região, que é inclusive onde eu levo minha filha. De ônibus, saindo daqui do centro de Como, dá 20 minutos até lá. De carro deve dar 10, 15 minutos. Então, é bem tranquilo para chegar lá, tá? E é um hospital referência, muito bom mesmo, assim, hospitalzão grandão, alta tecnologia, atendimento excelente, confortável. Lá dentro tem restaurantes, tem tudo para você, né? Às vezes, o hospital tem espera, não tem o que fazer, né? Então, máquina de snack, café, restaurante, dá sofás grandes e confortáveis para você ficar esperando. É muito bom. Eu achei excelente, me senti no Albert Einstein em São Paulo. Tô brincando, tô exagerando um pouco, mas é muito bom, é de excelente qualidade, tá bom? Vamos dar uma descida aqui na tela para ver o próximo. E aliás, esse hospital aí é a referência infantil, né? Como eu acabei de dizer. O Hospital Valducci é um hospital conhecido aqui da região também, fica bem aqui no centrinho de Como, é bastante utilizado aqui pela população local. Tem cardiologia, neurologia, pediatria, ginecologia, obstetríase, cirurgia, radiologia, oftalmologia, que eu já fui lá fazer um atendimento quando eu estava com o olho ruim também.
mesma coisa, muito rápido, muito bem atendido, eles são muito eficazes no que fazem aqui, viu. É muito bom, a saúde aqui para mim está sendo excelente, tá. Tem o Vila Áprica, esse eu ainda não cheguei aí, não conheço, é bastante conhecido para consultas privadas, né, por isso que eu não conheço. Ele é um hospital particular, tá, mas dizem que é muito bom também. Eu não sabia que era esse o nome, Vila Áprica, mas me disseram que tinha um hospital particular que é excelente também, e a gente está bem servido aqui de hospitais. Existem outros postos de saúde e tudo mais, mas esses são os principais, tá bom? Agora eu vou dar minha opinião, né? Eu estou bem contente e me sinto muito bem atendido com a saúde aqui em Como, tá? A gente tem excelentes hospitais. Quando você é atendido, você vê que tem excelentes profissionais te atendendo, tá? Temos pediatra, especialistas, são hospitais modernos. Isso, só de você chegar no lugar já ver que é um hospital moderno, tudo limpo, muito bem organizado, tá? Existem filas? Claro que existem filas. Saúde é um problema no mundo inteiro, né? Falta médico, falta enfermeiras, né? No mundo inteiro, então existem filas, existe espera, né? Existem filas para exame, para certos exames, mas faz parte. De resto, eu me sinto muito bem atendido aqui. Digo para vocês que minha visão geral é que é muito organizado, e de excelente qualidade os atendimentos e os hospitais. Estou bem feliz com essa parte. E é isso aí, galera. Agradeço vocês que ficaram até aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, que ajudem vocês, tá bem? Para quem está no Brasil, me diz quais são suas dúvidas sobre a saúde aqui na Itália. Se ficou alguma dúvida ainda, deixa aí nos comentários, tá bem? Para quem já está aqui na Itália, como foi seus atendimentos aqui? Se foi como eu estou passando aqui em Como, ou foi diferente disso? Tá bem? Comenta aí para a gente saber. E obrigado por estarem seguindo o canal. Quem não estiver seguindo, mete o dedo aí, ajuda a gente bastante. Segue o canal, curte esse vídeo aí e deixe seu comentário, como eu sempre digo, nem que seja um coraçãozinho, que ajuda a gente bastante, tá ok? E não esquece, agora a gente tem um clube de membros lá também, e mais para frente eu vou estar fazendo umas coisas diferentes para os membros, postando alguns vídeos exclusivos, algumas coisas diferenciadas, tá legal? E até a próxima então, galera. Um grande abraço, valeu!